canal, mais aqui um vídeo aqui no Aprendendo com Henrique de Andrade. Eu sou o Henrique de Andrade, sou professor de português. Para quem não conhece meu canal, eu já faço vídeos já faz um tempo aqui. Não faz muito tempo, mas já faz um tempo considerável. Já faço alguns vídeos, sou estudante de letras. Bom, hoje eu vim ensinar para vocês uma coisa fácil, que eu acho que muita gente deve saber, ou deve ter esquecido aí durante o tempo. Hoje eu vim falar sobre numeral. Bom, numeral é uma coisa muito fácil, rápida e prática de aprender e gravar na cabeça. Bom, aqui na lousa, no quadro branco, eu coloquei para vocês uma forma fácil, para vocês entenderem. Bom, a forma que também eu sei e a forma que eu vou passar para vocês para ser um pouco mais prático. Bom, vamos lá. Os numerais são palavras que indicam quantidade, multiplicação, ordem ou fração. Bom, ela vai, ó, aqui, a primeira coisa que você tem que pensar do numeral, que ela vai indicar isso aqui, ó, quantidade. Então, vou até, aqui, ó, passar um traço aqui, ó. O que vai indicar é quantidade, ou seja, é a principal coisa que o numeral vai estar dizendo. Toda vez que você pensar no numeral, você já pensa em quantidade, multiplicação, ou ordem ou fração. Então, você tem que sempre pensar nessa questão de numeral. O que é numeral? Já pensa em quantidade de alguma coisa, sei lá, muitas coisas. Então, assim por diante. Vamos começar. Bom, o numeral tem três coisas. Tem numerais cordinais, numerais multiplicativos e numerais ordinais. Bom, tem o cordinais, multiplicativos e ordinais. Bom, é muito fácil cada um. Bom, os numerais cordinais, ele indica quantidade, ou seja, a quantidade de coisas, entendeu? Bom, eu tenho 5 coisas, eu tenho muitas coisas. Então, eu tenho ali, a quantidade vai ser o que eu falei. Então, 5 coisas, ou seja, o numeral está presente ali. Numerais multiplicativos. Bom, os numerais multiplicativos são múltiplos de outros, por exemplo, múltiplos de outros. Dobro, triplo, quadruplo, quíntuplo, vai indo assim por diante. Numerais ordinais, exemplo. Ele indica a posição ou lugar. Por exemplo, eu ganhei em primeiro lugar. Bom, eu ganhei em primeiro lugar, então está ali, primeiro lugar. Então, ali o numeral está presente nessa questão. Então, um exemplo, primeiro, segundo e terceiro. Aí, assim por diante, eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, 13º, 14º, 15º, assim por diante. Os numerais ordinais, eu acho, para mim, na questão mais fácil de lembrar, porque os numerais ordinais, eles sempre você vai ver. Seja na matemática, seja em alguma hora, aí você vai ver quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro, quem é quarto. Você vai ver sempre isso na questão de posição e lugar que as coisas estão. Posição, né, seria primeiro, segundo, terceiro, ou lugar, né, que pode estar também. Ó, ele está no lugar tal, 3. Então o numeral está ali, no número 3. A pessoa está na posição número 4, na posição em quarto. Então o quarto é o numeral. No lugar. Ele está no lugar número 4. Número 4, numeral. Ou seja, assim por diante. Os numerais ordinais, para mim, eu acho que são os mais fáceis de guardar. Então, esses que vocês estão vendo aqui, os numerais ordinais, a gente vê sempre, toda hora e a qualquer momento. E numerais cordinais também, a quantidade de algo, né? É a quantidade de algo que a gente pega ou quantidade de algo que a gente está querendo falar. Então, a quantidade de numerais cordinais também é muito importante você entender ele. E numerais multiplicativos, que serão múltiplos de outros. Por exemplo, eu tenho o dobro de balas que Pedro tem. Então, um exemplo. Então, eu tenho o dobro. Então, ou seja, o numeral está no dobro. Então, ali já vai estar indicando o numeral, o dobro. Então, ou seja, o número está presente ali. O numeral está presente nessa parte. E o triplo, vou fazer a mesma coisa, um exemplo. Pedro tem o triplo de balas que eu tenho. Então, esse exemplo, você vai ver onde que está o numeral, no triplo, porque o triplo está indicando a quantidade, o número de coisas que você tem. Então, assim por diante, nessa questão numeral, ele se torna tão fácil, porque a gente pensa, primeiro, quando a gente fala numeral, aqui já diz, né, números. Então, numeral, números, quantidades de algo e algo que vai ser dito. Então, aqui é uma parte muito fácil. Então, numeral, sempre lembrando, vou fazer uma revisão aqui no final, numerais cordinais, indica a quantidade, numerais multiplicativos, múltiplos de outros, por exemplo, dobro, triplo, que eu já dei a dica aqui, o exemplo. Numerais ordinais, exemplo, posição ou lugar. Posição primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ou lugar. Ou assim, indicando um lugar que tem número, que está falando, aquela pessoa está no número 4, então o numeral está ali presente. Então, é isso, gente. E acaba aqui o numeral.
Esse que é o numeral, espero que você esteja entendido. Numeral é uma coisa muito fácil de aprender. Acho que é uma das coisas mais fáceis de aprender são numerais. E para você guardar bastante, é só você lembrar dessas regrinhas aqui, ó. Posição, lugar, só colocar aqui numerais ordinais, posição, lugar. Múltiplos de outros, dobro, triplo. E numerais cardinais, que é quantidade. Então, ou seja, uma coisa muito fácil, prática e rápida de aprender. Então foi essa aula aqui para vocês aprendendo com Henrique de Andrade. Se vocês gostaram aqui, já deixa seu like, compartilhe e até a próxima aula, gente. Falou!